Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a unção de Deus e o quadro de incredulidade. O estado mental, o estado neural, o estado espiritual de incredulidade, ele é quebrado pela unção de Deus, uma operação de um código de fé, um código sobrenatural. Mas todas as vezes que os apóstolos se reúnem com Jesus e pedem para ele soprar e transferir fé para dentro deles, Jesus não sopra e Jesus não transfere fé. Jesus dá uma parábola, Jesus dá um ensino. Jesus faz eles pensarem, e pensar com Jesus sempre vai ser pensar fora da caixinha, fora do sistema religioso, fora do sistema e da cultura babilônica, que é uma cultura de incredulidade, porém de religiosidade. Jesus sempre dá para eles um desafio de algo que eles devem fazer para exercitar os músculos da fé que estão adormecidos, que estão mal treinados ou mal desenvolvidos dentro deles. Jesus, ele nunca diz, vem cá que eu vou agora te dar um lenço e você vai receber fé. Operações de cura acontecem com lenços ungidos a quilômetros de distância, misturadas com a fé e com a palavra de cura, com a palavra de Deus. Mas sempre que eles querem operar em fé, Jesus dá a eles um exercício de maturidade, de algo que eles têm que pensar alinhado com os fundamentos da palavra de Deus. No vídeo de hoje eu vou te dar uma ferramenta prática para você tirar o quadro de incredulidade da tua alma. Será que você nasceu incrédulo? Será que Deus te fez incrédulo? Será que Deus olhou para mim e disse, não, o Becker ele está pré-determinado a ser incrédulo, a ser covarde, a ser passivo, a ser sobrevivente da religião? Não, de modo algum. Deus nunca desejou, planejou ou desenhou isso para ninguém. Toda criancinha, todo bebê nasce crendo no sobrenatural. A criança, ela é ingênua, e nessa ingenuidade da criança ela crê. Se você disser para ela que vai pousar no fio da alta tensão uma vaca azul com bolinhas amarelas e essa vaca vai cantar uma música para ela, a criança, na sua ingenuidade, na simplicidade da sua fé, vai ficar esperando por essa vaca que voa. Depois ela se frustra, ela se decepciona, ela se traumatiza porque não se cumpre o que ela creu por fé. E o diabo, ele precisa estar dentro da religião, dentro do sistema religioso, seja ele romano, ortodoxo, evangélico, pentecostal, protestante, esotérico, místico, mediúnico, não importa. O mal, o diabo precisa estar dentro da religião para fazer com que as pessoas se decepcionem com Deus, se decepcionem com sacerdotes, se decepcionem com líderes, se decepcionem com artistas, se decepcionem com jogadores de futebol, se decepcionem com políticos. Porque quanto maior intensidade de decepção e maior a repetitividade desses traumas, dessas frustrações, a alma crédula, a mente da criança que naturalmente crê no milagre, crê no sobrenatural, crê em coisas impossíveis, ela então vai se bloqueando. Ela vai se traumatizando, ela vai se cauterizando ao ponto de entrar num estado neural, num estado emocional, num quadro psicológico que ela não consegue crer em mais nada. Ela já não consegue mais crer na evidência científica, ela já não consegue mais crer nos fatos da resolução e da administração de um problema que estão apresentados diante dela. Ela já não consegue mais crer na oração, ela já não consegue mais crer que existe um Deus, porque foi tanta injustiça, foi tanta corrupção, foi tanto advogado ganhando propina, juiz, promotor, delegado, envolvidos na maracutaia. Se você disser para ela, não, mas agora vai dar certo, agora o juiz vai julgar, existe um Deus que é justo juiz, pronto, ela fica revoltada. O cérebro dela entrou num quadro neural, numa disposição mental e num cativeiro espiritual de incredulidade. Então ela nasceu crédula, ela nasceu crendo em coisas divinas, sobrenaturais, místicas, ela veio do mundo espiritual, então a criança ela está mais próxima do mundo espiritual do que o adulto, ao ponto de Jesus dizer, querem ver o reino de Deus? Querem ver o mundo espiritual? Querem ver os valores do reino de Deus? Querem viver os valores do reino de Deus entre vocês aqui na terra? Tenham um coração simples como o de uma criança. Porque se vocês não fizerem dos corações cauterizados, traumatizados, religiosos de vocês, um coração limpo, simples, ingênuo,
crédulo, como o coração de uma criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Vocês não poderão ver, desfrutar, experimentar dos códigos, dos milagres, dos prodígios do reino dos céus. É Jesus quem faz essa analogia. Então todos nascemos crendo em coisas extraordinárias. A nossa tradição familiar, a nossa infância, a fome que nós passamos, a sobrevivência, a dificuldade de pagar a conta, a humilhação do promotor de justiça a prender o carro, o ser despejado de um aluguel porque o pai e a mãe não conseguiam pagar o aluguel e ficar 2, 3 dias de favor na casa dos parentes, toda essa carga somatizada de problemas foi entrando na alma, foi entrando no coração, foi entrando na psique e foi então tirando esta fé sobrenatural na provisão e nos milagres, na cura, nos prodígios do mundo espiritual e foi então empreendendo vocês, somatizando tijolos de racionalismo, tijolos lógicos, tijolos de crítica, tijolos de análise muito pessimista da vida. E aí você aceita Jesus, e aí você vem na igreja, aí você começa a assistir devocionais no YouTube e o pregador loiro diz: a unção de Deus vai tirar você desse quadro de incredulidade. Ou você arremessa um tijolo na minha cabeça, ou você recebe o ensinamento que eu tenho para você nesse devocional. Vamos lá? A palavra de Deus, em Números capítulo 13, versículo 25, diz assim, ó: e eles voltaram de espiar a terra de Canaã, a terra prometida, e ao fim de 40 dias caminharam e vieram ao encontro de Moisés e Arão e diante de toda a tenda da congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, a terra prometida, a terra da profecia, a terra da promessa, a terra que manda leite e mel, a terra cujo vale de Escol 2 homens tinham que carregar um cacho de uva, de tão gigante, tão anabolizado que era esse cacho de uva. E não só falaram do que viram, trouxeram as evidências do que viram, comeram, beberam. O povo, versículo 28, porém que habita nesta terra é um povo poderoso, e as cidades fortificadas são muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes da antiguidade. Os amalequitas habitam a terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança. Vamos vencer essa guerra, porque seguramente prevaleceremos contra estes gigantes. Porém os homens que com ele foram espionar a terra, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome, que devora, que mata, que destrói os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens gigantes, homens de grandes estaturas. E também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como que gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Bom, dá para falar 3 dias sobre esse texto, mas o que eu vou destacar para você é que eles se enxergavam como gafanhotos. Eles não eram gafanhotos, eles eram separados de Deus, eles eram ungidos de Deus, eles eram capacitados por Deus. Havia ao alcance deles, ao alcance das suas mãos, uma operação de uma habilidade divina para realizar na terra coisas mais extraordinárias do que a força e a limitação da sua humanidade era capaz de fazer. Conquistar a terra, matar gigantes, lutar contra os gigantes. Mas como eles se enxergavam como gafanhotos, eles não conseguiam responder à profecia, ao peso do comissionamento profético como um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia de fé. Eles agora apresentam um quadro de iniquidade, um quadro de religiosidade, um quadro de dúvida, um quadro de medo, um quadro de autocomiseração. Eles agora apresentam um quadro de incredulidade.
E eu te pergunto, foram enviados das 12 tribos de Israel os mais nobres, os mais evoluídos espiritualmente, os mais cultos, os mais importantes, os mais inteligentes. E dos 12 tribos de Israel, dos 12 representantes, 10 voltam com uma mensagem de derrota, com uma convicção de que é impossível matar os amalequitas, é impossível vencer os filhos de Anak, é impossível conquistar a terra. 10 voltam com um sentimento de amargura, de ódio, de raiva, questionando a palavra de Deus, questionando a justiça de Deus, questionando a profecia de Deus, questionando a promessa de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José no Egito, para Moisés. Eles agora estão dizendo, Deus, ele nos mandou aqui para morrer na mão desses gigantes. Abriu-se um portal espiritual de coisas entre o céu e a terra se alinhar e se manifestar. Abriu-se um portal espiritual em que Deus quer que os seus filhos, o seu povo, a sua nação vença, triunfe, conquiste. E dos 12, 2, Josué e Caleb, possuem uma cultura mental, uma atmosfera espiritual de crer no impossível, de crer no sobrenatural, de superar as suas limitações. Realmente eles são gigantes, realmente eles são poderosos, mas Deus vai nos entregá-los. Nós vamos comer a carne desses gigantes. Nós vamos matá-los, nós vamos tomar a promessa, a profecia que ele fez a Abraão vai se cumprir e é agora, na nossa geração, nos nossos dias. A unção de conquista, o espírito de conquista está sobre nós. Quem tem essa disposição mental? Josué e Caleb. Os outros 10 não têm essa disposição mental. E eu te pergunto, será que Josué e Caleb conseguiam crer no sobrenatural, crer no impossível, crer no milagre, crer na materialização da profecia, porque Deus soprou sobre eles fé? Recebo uma fé sobrenatural porque eu sou bonzinho, e para Josué e Caleb eu quis dar. E os outros 10, Deus disse, não, vocês são muito feios, nariz de fuinha, orelha seca, eu não vou dar fé sobrenatural para os outros 10 líderes das outras 10 tribos, dos mais nobres príncipes de cada tribo de Israel, esses não vão crer. Não, tem nada a ver com a vontade de Deus, tem nada a ver com a soberania, tem a ver com a responsabilidade de cada um desses 12 espias. 12 líderes que foram enviados por 40 dias. Eles têm a evidência do cacho de uva, eles têm a evidência do leite, do mel, das riquezas daquela terra, da damasco, da tâmara, das frutas, e eles mesmo diante das riquezas e das evidências que eles comeram, colheram e trouxeram para Moisés e Arão comer, eles não conseguem crer na conquista, eles só conseguem crer na derrota. Vamos morrer, essa terra mata quem tenta entrar ali, os gigantes são mais poderosos do que nós somos gafanhotos, os gigantes são fortes. Eles não conseguem crer na promessa de Deus. Eles estão questionando Deus de uma forma politicamente correta. Eles estão questionando a profecia de Deus. Eles estão questionando a promessa de Deus. Por causa disso, aquela geração vai morrer no deserto. Por causa desta reação psicológica, desta reação de dúvida, de incredulidade, aquela geração vai morrer e somente os jovens para as crianças da geração seguinte vão conquistar esta terra na liderança de Josué. E da geração passada, Josué e Caleb, os dois únicos que vão entrar na terra prometida. Porque eles estão com uma disposição mental de honra, profética, de crer no sobrenatural. Eles estão tanto honrando a Deus que eles conseguem honrar a liderança de Moisés. Os outros 10 estão tanto desonrando a Deus que frequentemente desonravam a liderança de Moisés. A cada 10 passos questionavam a Moisés e questionavam a liderança de Moisés e questionavam o Deus de Moisés. Moisés, quem te fez juiz sobre nós? Moisés, você matou o soldado egípcio. Moisés, você nos trouxe no deserto para morrer de sede. Moisés, lá no Egito era ruim, nós éramos escravos, mas nós tínhamos peixe, tínhamos repolho e tínhamos cebolas e alhos poró para comer no Egito. Nos trouxesse ao deserto para não ter o que comer. Esses outros 10 líderes, eles não conseguiam se relacionar com Deus através da liderança da instrumentalidade de Moisés. Eles não conseguiam honrar a unção de Deus na vida de Moisés, muito menos não conseguiam honrar
a Deus que estava no céu. A primeira epístola de João fala, se você diz que ama o teu irmão que está vendo e ama a Deus que você não vê, você tem que ter uma correlação de coerência entre essas duas verdades. João diz, como você diz que honra a Deus, ama a um Deus que você não está vendo, no entanto, você evidencializa nos seus relacionamentos que você não ama ao seu irmão de carne e osso que você está vendo. Você não honra ao seu irmão de carne e osso que você está tocando. João estabelece essa correlação e isso está acontecendo agora no deserto. Eu tenho 12 líderes, 2 com uma fé treinada, com uma alma treinada, com um espírito exercitado, aptos e qualificados, prontos para saltos quânticos sobrenaturais. Josué e Calebe. E dos 12 líderes eu tenho 10 incrédulos, duvidosos, fragmentados, cheios de amargura, remorso, ciúme, inveja, cuja mente, cuja atmosfera não está pronta para este kairos, para este portal de oportunidade profética que Deus visitou a terra. 10 líderes que estão escravos da alma ferida deles. 10 líderes que não conseguem crer na palavra de Moisés, que não conseguem crer na palavra de Deus nos lábios e na instrumentalidade de Moisés. 10 líderes que conseguem olhar para Moisés e apontar nos muitos defeitos da liderança de Moisés, mas não conseguem se associar, se cooperar, se tornar uma só extensão e continuidade da visão e da profecia que Deus está verbalizando sobre os lábios de Moisés. Deus está dizendo, chegou a hora de conquistar e os gigantes vão perder a batalha para vocês. E eles estão dizendo, é impossível. Deus é um louco. Moisés, você é um louco. Muitas vezes a pessoa não diz, Deus é um louco, mas diz, o meu pai não sabe o que fala, minha mãe não sabe o que ensina, o meu pastor não sabe o que fala, o líder da célula não sabe o que aconselha. E às vezes ele não sabe mesmo, mas outras vezes ele sabe exatamente o que ele está falando inspirado por Deus, e você não tem uma alma crédula, você não tem uma cultura de sobrenatural, você não tem uma cultura de crer em coisas impossíveis. E aí financeiramente você não oferta, financeiramente você não recebe o galardão daquela semente. Financeiramente você não se dispõe a servir. E uma série de coisas e eventos maravilhosos que Deus iria desdobrar na sua vida não se desdobra porque você não estava disposto a ser voluntário. Tantas coisas ficam emperradas ou amarradas no mundo emocional, embaraçadas no mundo espiritual, você não compreende por quê. E você começa a acreditar que Deus determinou que você fosse derrotado, que Deus acha espiritual ser pobre, miserável e fracassado, que Deus escreveu na folha do pé de goiaba no céu que você deve ser cheio de medo, dúvida e de incredulidade aqui na terra. Eu sou incrédulo porque Deus me fez incrédulo. Mentira! Você tornou-se incrédulo porque você vive a vida da religião, que é uma vida baseada em desonra. Josué e Calebe eram os únicos que honravam a liderança de Moisés e honravam a Deus pela instrumentalidade de Moisés. Para Josué e Calebe, a palavra de Moisés não era a opinião de Moisés. Para Josué e Calebe, a palavra de Moisés era Deus falando com eles na terra pela instrumentalidade cheia de defeitos de Moisés. Para os outros 10 líderes, a opinião de Moisés era uma opinião que tinha que ser questionada, era uma opinião que tinha que ser duvidada, era uma opinião que talvez Moisés esteja ficando gagá e não seja mais assim tão ungido de Deus como era no passado. Para os outros 10 líderes, Moisés era mais um entre muitos profetas, era mais um homem de Deus entre muitos homens de Deus. Veja que houve um momento desse relacionamento deles com a liderança de Moisés no deserto, em que Miriam disse, Deus fala comigo também, Deus não fala só com Moisés. Arão disse, Deus fala comigo também, Deus não fala só com Moisés. E foram questionar a liderança de Moisés, ao ponto de Deus interferir. Eles ficaram com lepra, mais tarde Moisés ora pedindo perdão a Deus por eles, e eles são curados da lepra, e Deus tem que falar com Miriam em sonho, dizendo, escuta aqui Miriam, contigo eu falo com sonhos, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Ou seja, Moisés tem uma unção muito superior à tua. Baixa a tua bola e segue a liderança dele. Somente quando Deus interfere, falando com Miriam assim, colocando a vaidade da alma da profetisa Miriam no lugar dela, é que ela se arrepende. E uma vez que ela se arrepende, então a oração de Moisés pela cura da lepra dela funciona. E ela é curada. Não é que Moisés não quer vê-la curada.
É porque ela não honra a Moisés na unção que Moisés tem que ser honrado. Existem maridos que oram pela doença da sua esposa e sua esposa não é curada, mas ele tem um ministério de milagre que centenas de pessoas foram curadas da mesma doença. É difícil se relacionar com um marido profeta. Quem disse que é fácil? Honrar a instrumentalidade profética de Deus na vida de um cara que muitas vezes apresenta defeitos. Moisés tinha defeitos. Então o véu de Moisés é o sistema religioso em que a gente vende uma ideia de falsa superioridade. Josué e Caleb tinham maturidade de honrar a Deus na boca de Moisés com os defeitos de Moisés. Os outros 10 líderes das outras 10 tribos de Israel não honravam a Moisés como líder. Não celebravam a unção de Deus na instrumentalidade de Moisés. Questionavam, murmuravam, se rebeliavam, conspiravam contra a liderança de Moisés. Ao longo de uma vida, ao ponto de chegar o momento da profecia se cumprir, chegar o momento da promessa se materializar, essa promessa de bênção material aborta. Aborta na vida dos 10, aborta na vida dos 10 espias, aborta numa geração. Somente Josué e Caleb e a geração seguinte é que vai desfrutar dessa promessa, vai desfrutar dessa profecia. E eu não vejo, na geração seguinte, ninguém questionando a liderança de Josué. Ninguém questionando a unção de Deus na instrumentalidade do jovem Josué. E na geração passada, todos questionavam a instrumentalidade de Moisés, a unção de Deus na vida de Moisés. A cada 20 passos havia uma rebeliãozinha que Moisés tinha que administrar. Talvez assim seja a liderança na sua igreja. Talvez assim seja a liderança na sua empresa. Talvez assim seja o fracasso na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho, no seu casamento, na sua parentela, para administrar e resolver os problemas. Enquanto não houver unidade e um não honrar a unção de Deus na vida do outro, vão ficar brigando entre vocês, vão morrer, vão ser sepultados na areia do deserto. A profecia é de Deus e não vai se cumprir, ela vai ser abortada. Nesse ciclo geracional, serei o Deus da geração dos filhos. Não serei o Deus da geração dos pais. Eu não quero que isso aconteça com você, embora eu veja isso acontecer muitas e muitas vezes no ministério profético, quando é profecias pessoais de bênçãos materiais. Eu quero que você tenha maturidade e desenvolva uma vida de honra, uma vida de celebração a Deus e aos líderes que Deus coloca no teu caminho. Porque é esse relacionamento de discipulado com maturidade, essa celebração de honra que vai ativar em você um quadro mental, um quadro neural de crer em coisas impossíveis, de crer em coisas extraordinárias. Para Josué e Caleb, a opinião de Moisés é a opinião de Deus. Para os outros 10 líderes, a opinião de Moisés tem que ser refutada, tem que ser questionada. Bom, Mateus capítulo 13, versículo 57 explica por que Jesus não pôde, não conseguiu, não estava autorizado pelo mundo espiritual a manifestar milagres na cidade natal, em Nazaré. Citei esse versículo nos últimos devocionais, vou citar de novo. Mateus 13, 57. E escandalizavam-se nele, se amarguravam, ficavam com ciúme, com inveja em Jesus. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra natal, na sua própria pátria, na sua própria casa. E não pôde realizar ali milagres, maravilhas, prodígios, por causa da incredulidade deles. Os moradores de Nazaré não nasceram incrédulos. Os moradores de Nazaré tornaram-se incrédulos em relação à unção messiânica sobre a instrumentalidade e o ministério de Jesus. Os moradores de Nazaré se relacionavam com a unção messiânica, com a unção profética de Deus sobre a instrumentalidade de Jesus, da mesma forma, da mesma perspectiva que os 10 espias se relacionavam com a unção de Deus na vida de Moisés. Eles vampirizavam a unção de Deus na vida de Moisés, mas não honravam Moisés como voz de Deus, boca de Deus na terra, homem de Deus. Não honravam. Eles até se beneficiavam das codornizes, do maná que caía do céu, da água que brotava da rocha para beber e saciar sua sede. Mas eles não honravam a Deus, muito menos não honravam ao profeta de Deus na terra. Eu vou ofertar para Deus. Como? Vai queimar a cédula? Não, você entrega para um sacerdote. E você honra
a unção de Deus na instrumentalidade desse sacerdote, com os defeitos dele. Para você fazer isso, você tem que ter um sacerdote que maqueia, que mente, que não se mostra frágil para você, que vem de uma ideia de triunfante e vencedor. Então você ainda está debaixo do véu de Moisés, você ainda está debaixo do véu da religiosidade. O dia que você for liberto disso, o dia que você amadurecer, você vai honrar o seu pastor, aí na sua igreja local, com os defeitos dele, com os medos, com as inseguranças. Você vai ajudar ele a se tornar mais bem resolvido emocionalmente dentro dele mesmo, com a palavra de Deus. Era o que Josué e Caleb sabiam fazer. Eles sabiam amar a Deus e sabiam amar a Moisés e não ficavam planejando um motim, uma rebelião contra a instrumentalidade do líder, mas sabiam suprir as fraquezas da liderança de Moisés. Isso fez com que eles desenvolvessem uma cultura sobrenatural de fé. Quando chega o dia da provação, quando chega o dia da adversidade, quando chega o dia da provação, eles têm dentro deles uma atmosfera de fé sólida. É gigante, é grande, nós vamos matar e eu vou comer a carne desse gigante. Os outros 10 frouxos diziam, é impossível, Moisés, você não sabe o que está falando, Moisés, essa profecia, essa promessa não vai se cumprir, eles são muito mais poderosos do que nós somos gafanhotinhos. Saia da teologia do gafanhoto. Para de congregar em igreja de gafanhoto. Para de lamber ferida e alimentar essa autocomiseração, essa religiosidade. Ai, ele falou uma palavra dura. Ai, ele falou um palavrão. Ai, ele toma cerveja. Ai, ele come carne de porco. Ai, ele faz isso. Ai, ele faz aquilo. Vá te enforcar num pé de goiaba, moralista, religioso. O dia que você tiver a revelação do sangue e da carne ressurreta de nosso Senhor e Salvador, o dia que você nascer do Espírito e não nascer mais da religião, você vai rasgar o véu de Moisés. Você vai honrar a Deus, você vai honrar os líderes que Deus colocou no teu caminho. E a unção desses líderes vai ser liberada em porção dupla, infinita sobre a tua vida. E você vai fazer coisas impossíveis no natural. Você vai conquistar emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, ministerialmente e materialmente, economicamente aqui na terra. Você vai conquistar coisas que Deus já tinha no coração dele desenhadas para te abençoar. Mas por falta de fé, por falta dessa atitude de Josué e Caleb de honrar e obedecer a Deus no céu e ao líder aqui na terra, foram bloqueadas, castradas na vida de uma geração de 10 tribos, de 10 líderes. Não, você vai receber. Você não vai morrer no deserto. Você não vai ser sepultado na areia do deserto. Você faz parte da geração de conquista de Josué. Você vai atravessar o Jordão. Você vai se relacionar com oferta, vai se relacionar com oração, com amor, com intensidade, com maturidade. Você vai mais longe do que todos nós juntos. Você vai voar acima dos problemas, acima das nuvens negras de adversidade. Você nasceu para honrar a Deus, honrar os líderes que Ele colocou ao seu redor. Filipenses diz, faça tudo que os vossos líderes os orientarem. Existe sim uma manipulação de liderança, por isso que o diabo tem que se infiltrar nas igrejas para fazer assédio emocional, autoritarismo, manipulação de falsa superioridade, falsa hierarquia religiosa. O diabo precisa usar isso para traumatizar as pessoas, para que elas não consigam mais crer na palavra de Moisés nos dias de hoje. Mas você vai encontrar homens de Deus que vão investir da palavra de Deus, do Espírito, da palavra gerada e transferir para você características de Jesus, o Cristo, o Messias, com os defeitos, com a transparência e com a liberdade de não precisar usar o véu de Moisés. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse ensino. Veja que Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré, porque não honravam Jesus. Veja que esses caras perderam um portal de conquista porque não honravam a Moisés, na liderança de Moisés. No fundo, eles não honram a Deus. Mas Deus você não vê, o líder, o ungido de Deus você vê. Aquilo que você faz com o sacerdote aqui na terra, aquilo que você faz com o profeta, com o homem de Deus, com o pai e a mãe biológico aqui na terra, que são figuras de autoridade espiritual na sua infância, na sua adolescência, aquilo determina se você vai morrer cedo ou se você vai viver muitos anos sobre a terra. Isso não determina se você vai para o céu ou vai para o inferno, isso determina se você vai ter vida abundante, qualidade de vida financeira, material, aqui, agora. Eu te abençoo por essa maturidade. Eu te abençoo com essa unção, com essa revelação, com este código no teu espírito. O código da unção que está sobre Caleb. Mesmo velhinho, ele tem a força de um jovem. A código e a unção que está sobre Josué. A unção de conquista para liderar e fazer aquilo que a geração de Moisés fracassou. Você não fracassará.
você é uma flecha que acerta o alvo. Compartilhe o vídeo, comunique com os seus amigos, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração. Uma vez ao mês jejuamos, oramos e subimos a montanha com as suas necessidades. Deus glorifique o seu nome através da tua vida e que esse vídeo abra o seu entendimento para o sobrenatural. Lembre-se sempre que a honra antecede os milagres. Deus te abençoe em nome de Jesus.